Olá, hoje o projeto que eu vou aqui apresentar é uma manta, que pode ser uma manta tanto para bebê, e esta que eu vou fazer vai ser para bebê porque as dimensões são reduzidas, mas também pode ser uma manta para, por exemplo, para aquelas mantinhas de sofá ou eventualmente até para colocar no fundo da cama. Ela pode ser usada em diversas situações. Vou usar um fio que, é um fio que eu adoro, é um dos meus fios preferidos. Vou fazer em algodão, mas ela pode ser feita num fio, em qualquer tipo de fio, não é? Pode ser feita em lã, se quisermos uma manta um pouco mais quente. Neste caso vou usar um fio de algodão e vai ser uma manta mais para primavera-verão. Como é uma manta, como eu vou fazer uma manta para bebê também, se calhar convém ser, pode ser, é mais seguro fazer de algodão. Vou usar um algodão em cru, ele não, parece-me, tenho a ideia que ele não tem qualquer tingimento, o que para bebê também faz sentido, não é? Porque às vezes o tingimento pode acontecer, o bebê fazer alergia, ter alguma reação. Agora, que fio é que eu estou a usar? Essa parte aqui é um pouco. Vai ser aqui um bocadinho estranho, entre aspas. Estou a usar um fio do crochê estrela, que eu não sei, que eu acho que ele não tem nome, e este fio, tenho ideia que o único fio que existe no mundo deste fio está aqui em minha casa. Porque eu tenho ideia que era um fio que andava meio perdido pela fábrica e o Jorge gentilmente cedeu-me este fio. Bem, então aqui está. Portanto, eu tenho um cone de fio, só que como ele é um fio tão raro, não sei se conseguem aqui ver bem a quantidade, só que como é um fio tão raro, tão raro, tão raro, porque eu acho que ele já não existe, que não existe mais, até me custa trabalhar com ele, que é assim, o meu fio preferido, que é praticamente o meu fio preferido de algodão, porque sei que ele tem fim, não é? Eu depois não vou poder comprar mais. E então, pronto, mas eu vou aqui fazer a manta com este fio, porque este fio, eu acho que as mantas ficam maravilhosas com este fio. É assim, um fio que não é aqui muito consistente, é muito macio, não é aqui muito consistente, portanto, nós a trabalhar ele vai ficar assim meio molengão. Mas eu acho que isso é a consistência ideal para uma manta. Acho que as mantas ficam muito bonitas com este fio. Vou usar uma agulha 3,75. Eu gosto muito destas agulhas, embora eu não seja muito esquisita com agulhas. Portanto, há aquelas pessoas que têm uma marca preferida e não sei o quê, eu não. Eu não tenho. Eu faço crochê e tricô com qualquer material. Eu acho que de um ramo de uma oliveira eu consegui fazer uma agulha. E consegui trabalhar com ela e ser feliz. Pronto, mas estas, por acaso, eu adoro estas agulhas. Isto é, começo a fazer crochê com estas agulhas e consigo, acho que, fazer crochê durante 30 horas seguidas e sempre achar que ainda tenho que ainda devo fazer mais. Bom, então vamos passar à ação, não é? Que é fazer a nossa mantinha. Ah, ela tem aqui um motivo, ela vai funcionar em retângulos, e nós, conforme queiramos uma manta maior ou menor, fazemos mais ou menos retângulos. Neste caso, eu vou fazer com 6 retângulos e ela vai ficar com uma largura mais ou menos de 70 centímetros. Bom, então vou fazer 115 correntes. Eu vou precisar de um bocadinho menos, mas eu gosto sempre de fazer a mais, porque me dá aqui a garantia de que no final, depois de toda a trabalheira, as correntes vão ser suficientes. E depois, no final, é fácil de desmanchar e assim eu garanto, porque isto às vezes basta depois a falta de uma corrente para o trabalho ficar feio e não vale a pena nós corrermos esse risco. Bom, então vou começar então 115 correntes. Bom, então já tenho aqui as 115 correntes, que vai ser a largura da minha manta, e vou aqui. Ela é feita, esta manta é feita
só em pontos altos. Atenção que há pessoas que fazem pontos altos diferentes dos meus. Pronto, eu vou dizer como é que faço, mas por exemplo, a minha mãe faz de forma diferente da minha. Bom, então vou fazer o ponto alto, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e no sétimo vou fazer isto, assim. Pronto, para mim isto é um ponto alto, mas há, pessoas que fazem de forma diferente. E depois vou fazer uma corrente, vou deixar uma corrente sem fazer e vou fazer um ponto alto. Outra corrente, vou deixar uma sem fazer e vou fazer outro ponto alto. Uma corrente, vou deixar uma sem fazer e vou fazer um ponto alto. Outra corrente, vou deixar uma sem fazer e vou fazer outro ponto alto. Deixem-me contar, tenho aqui 1, 2, 3, 4, tenho que ter 7. Portanto, 4, vou deixar uma sem fazer, um ponto alto. Outra, deixar uma sem fazer, um ponto alto. E deixo uma sem fazer, outro ponto alto. Deixem-me ver se eu não fiz já a mais. Portanto, tem esta maior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, está aqui. Está aqui, vou terminar esta parte. Digamos que este é um retângulo. E agora vou fazer duas correntes e vou deixar duas correntes sem fazer, não é? E vou fazer na terceira um ponto alto. E agora vou repetir sempre este padrão até ao fim. Portanto, 7, aqui 7 quadradinhos pequenos, um grande. 7 quadradinhos pequenos, um grande. E por aí fora até terminar. E eu vou ter esta parte aqui, estes 7, 6 vezes. Porque eu vou querer fazer 6 vezes o motivo. Bom, então já fiz a primeira carreira. Portanto, reparem que eu vou ter aqui 6 inícios de motivo, não é? Tenho este 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, vou ter, portanto, os 7, em que só faço uma corrente e vou deixar, isto está ao contrário, só faço uma corrente e vou deixar um ponto por fazer, e depois faço neste aqui das fronteiras, digamos assim, faço 2 correntes e deixo 2 sem fazer. Agora, vou aqui nesta parte, até ao quadradinho maior, vou ter que ter 15 pontos altos. Desculpem, se eu alguma vez no vídeo disser pontos baixos, são pontos altos, porque provavelmente vão me enganar. Porque isto aqui a manta, nesta parte é só feita com pontos altos, está bem? Portanto, se por acaso eu disser pontos baixos, são pontos altos. Bom, portanto, tem que ter 15 pontos, portanto, até esta fronteira aqui, 15 pontos altos. Ter estes quadradinhos sempre abertos, portanto, estes quadradinhos maiores, e aqui nesta carreira eu vou fazer pontos altos, ou seja, vou fazer 15 pontos altos. Vou começar por aqui fazer 1, 2, 3, 4 e vou aqui, portanto, deixar também um quadradinho. E agora vou fazer pontos altos até ao próximo quadradinho grande. E este quadradinho também faço quadradinho. Pontos altos. Aqui nós, como temos estes buraquinhos, às vezes fazemos desta forma, mas neste caso fica mais bonito se fizermos aqui na corrente. Portanto, fazemos 1, 2, aqui fazemos o terceiro, depois aqui fazemos o quarto, embora seja mais difícil. Aqui está, portanto, o quarto, depois o quinto, depois vamos fazer o sexto e depois, portanto, vamos fazer este aqui. Estes que já são pontos são mais fáceis do que fazer na corrente.
Bom, então já cheguei, deixem-me ver se eu tenho aqui os 15 pontos que vos disse que tinha que ter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenho. E cheguei ao meu quadradinho maior, vou fazer duas correntes e depois um ponto alto. Então, ah, esta volta é sempre assim, portanto, eu vou manter os quadradinhos abertos, os maiores, e aqui vou fazer pontos altos, e portanto, até ao fim vai ser assim. Bom, então já estou aqui a terminar a minha segunda carreira, portanto, como vêem, não me enganei, portanto, aqui tem que estar sempre os quadradinhos, portanto, nesta parte aqui tem que estar sempre 15 pontos altos. E agora estou a terminar, portanto, vou terminar com um quadradinho, vou fazer 1, 2 e termino também com um ponto alto. Depois vou fazer 4 correntes, vou virar, porque nesta parte é sempre igual, não é? Vou aqui sempre fazer um ponto alto. O ponto alto não é? 4 correntes e um ponto alto. E agora vou dar início ao motivo. O motivo é assim um coração, e por isso vou aqui fazer 7 pontos altos. Eu já fiz um, portanto, vou aqui fazer o segundo. 3, 4, 5, 6, 7. E agora vou fazer uma corrente e vou deixar um ponto por fazer e vou fazer um ponto alto a seguir. E agora vou ter também 7 pontos altos, não é? Se correu tudo bem, tenho aqui 7 pontos altos. Isto tem que ficar simétrico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora tenho aquele quadradinho que vai ficar quadradinho para sempre. Portanto, vou aqui fazer as duas correntes e, portanto, fico ali com o quadradinho. A dizer-vos que agora vai ser sempre igual. Portanto, vou fazer 7, uma corrente, depois deixo um ponto por fazer e mais 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho sempre medo que depois, quando estou no final da manta, é que vejo o erro, que é uma coisa comum em mim. E, portanto, agora vamos continuar. Portanto, já tenho um feito, vou fazer 7 e por aí fora até ao final. Bom, então já terminei aqui a minha carreira, a minha terceira carreira. Convém confirmar se temos sempre 7 pontos, aqui o espaço aberto, 7 pontos, um espaço aberto maior, não é? Aquele das duas correntes, com uma corrente, duas correntes por aí fora, porque senão depois não vai ficar bem. E agora vou fazer 5 pontos altos. Já tenho um feito, vou fazer outro, não é? 2, 3, 4 e 5. E agora vou fazer uma corrente e vou deixar um ponto por fazer e vou fazer um ponto alto aqui no ponto abaixo, não é? E depois vou ter esta abertura e há bocado eu disse-vos para fazerem na corrente, mas neste caso eu vou fazer aqui por dentro, porque eu acho que fica melhor o motivo, mas depois cada um sabe da sua vida e vocês podem fazer como quiserem. Eu acho que fica mais bonito assim. Atenção que, se fizermos desta forma, convém que o ponto fique, pelo menos esta parte apertada, para não ficar ali meio descaído, que depois fica feio. Portanto, assim. E agora vou fazer uma corrente, vou deixar um ponto por fazer e vou fazer os 5 pontos. Aqui os 5 pontos altos. E agora vou fazer 2 correntes e vou aqui
e por aí fora. Vou agora fazer 5, depois por aí fora, não é? Vou repetir toda esta carreira até ao final. Bom, já fiz esta carreira, convém confirmar, acredita em mim, porque às vezes é muito fácil esquecermos de fazer aqui este espaço aberto ou este aqui, e portanto convém confirmar se em todos estão 2 espaços abertos, porque depois dói muito. Depois, às tantas, só percebemos no final da manta e dói um bocadinho estarmos aqui a voltar para trás. E agora vou fazer a próxima carreira, portanto já fiz aqui aquela parte. Bom, e agora nesta carreira vamos fazer 3 pontos altos, portanto já temos um, vamos fazer aqui o segundo e o terceiro, e vamos fazer uma corrente, vamos deixar um espaço por fazer, e vamos aqui fazer um ponto alto, aqui eu vou fazer por dentro, aqui a passar outro ponto alto e outro ponto alto. E agora outro ponto alto, outro ponto alto, outro ponto alto, outro ponto alto, e agora uma corrente, deixar um ponto por fazer, e agora os 3 pontos altos. E agora 2 correntes e um ponto alto. E portanto este retângulo está aqui feito, o retângulo não está completamente feito, mas nesta carreira está, ou seja, então vamos recapitular. Portanto, este é aquele aberto que tem 2 correntes, não é? Que é o do início, que nós fazemos 4 correntes, porque 2 correntes vão contar como ponto alto. Vou ter 3 pontos altos, vou ter uma corrente e vou deixar um ponto por fazer, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, uma corrente e vou deixar um ponto por fazer, e 3, portanto, isto vai ser sempre simétrico, e depois vou ter aquele espaço com 2 correntes. E vou fazer assim até ao final da carreira. Bom, então outra carreira terminada e outra iniciada. Vou só aqui ver no meu trabalho se está tudo bem, porque às vezes pode não estar. Pronto, acho que sim, acho que está tudo. Pronto, portanto, aquilo que vocês têm que ter é 3 pontos, portanto, em cada retângulo, 3 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Tem que ter aqui esta parte que tem que ter... Tem que ter esta parte que tem que ter aquelas aberturas e aqui aqueles quadradinhos de 2 correntes. Então, próxima carreira, vou fazer 3 pontos altos, portanto, vou aqui fazer tal e qual como fiz, portanto, há bocado na carreira anterior, 2 e 3. Vou fazer uma corrente e vou fazer aqui um ponto alto. E depois vou fazer outro ponto alto e outro ponto alto. Portanto, fiz aquela parte do início, não é? Que aparece sempre. Depois fiz 3 pontos altos. Fiz um quadradinho só com uma corrente, não é? Este aqui tem 2. 3 pontos altos. E agora vou fazer uma corrente e faço aqui outro quadradinho. Portanto, outra aberturazinha. E depois vou fazer outra vez 3 pontos. 3 pontos altos, faço uma corrente, e vou fazer aqui agora 3 pontos altos. Esta carreira é muito fácil de decorar porque agora faço 2, não é? Para aquela parte ali para finalizar. Ou seja, é fácil esta carreira é muito fácil de decorar, entre aspas, porque vou fazer 3 pontos altos, uma abertura. Portanto, vou fazer 3 pontos altos,
um quadradinho, 3 pontos altos, um quadradinho, 3 pontos altos, um quadradinho, 3 pontos altos e o quadrado maior. E vai ser assim até ao fim. Bom, já terminei outra carreira. Agora é a altura de eu perceber se fiz alguma asneira. Portanto, tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E, portanto, acho que não me parece. Acho que está tudo bem. E então, como está tudo bem, vou avançar para outra carreira. Vou fazer 5 pontos altos. Portanto, já tenho um feito. Portanto, vou aqui fazer o segundo. Terceiro. Depois aqui o quarto. E o quinto. E agora vou fazer uma corrente e vou deixar aqui um espaço. E agora vou fazer, portanto, tenho um ponto alto, vou fazer outro ponto alto, 2, e vou fazer outro ponto alto. E agora vou deixar um espaço. E vou fazer aqui um ponto alto. E fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, e aqui também vou ter que fazer 5. Já tenho 3, 4, 5. Vou fazer 2, não é? Que é aquela parte para separar os retângulos. E já tenho aqui feito esta carreira. Portanto, agora é até ao fim, sempre a mesma coisa. Bom, então, outra carreira concluída. Convém ver se está tudo bem. Portanto, eu tinha que fazer aqui estes 2 quadradinhos, sempre manter estes quadrados maiores. E parece-me tudo bem. Aqui tenho 2, 2. Portanto, acho que sim, acho que está aprovado. Agora, vou fazer a carreira seguinte, é esta carreira aqui que eu fiz, tal e qual. Portanto, eu vou ter que ter aqui nesta parte 15 pontos altos. Depois vou fazer aqui esta aberturinha, 15 pontos altos e por aí fora. Portanto, essa parte vou fazer exatamente igual a esta. Ou seja, esta parte aqui é igual, não é? Vou aqui colocar um ponto alto. Depois aqui é fácil porque é só fazer os pontos altos por cima dos anteriores. E agora, esqueçam aquilo que eu vos disse anteriormente, que íamos fazer aqui. Neste caso, não. Portanto, neste caso aqui, na parte do motivo, no coração, eu vou fazer sempre dessa forma, porque vai ficar mais texturado. Neste caso aqui, não, vou fazer na corrente como fiz anteriormente. Portanto, vou aqui fazer, também podem fazer de outra forma, claro, mas eu fiz experiências e gostei mais dessa forma. Portanto, fazer aqui o tal ponto alto. Depois aqui é fácil, não é? Porque é no ponto anterior, da carreira anterior. Portanto, aqui vou fazer e agora continua a ser fácil porque estou a fazer os pontos na carreira anterior. E essa parte é super fácil, 1, 2, e vou aqui fazer nesta parte. Pronto, então vou contar para ver se isto tudo bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Está perfeito. E agora vou continuar a carreira tal e qual, sempre a mesma coisa, não é? Isto é um motivo que se vai repetindo e, portanto, faço sempre da mesma forma. Bom, então, outra carreira concluída, portanto,
temos aqui aquela parte aqui da fronteira, portanto, digamos que este retângulo é emoldurado com estes quadradinhos, cada retângulo, e por isso só falta a fronteira de cima. Então, eu agora em cima vou fazer uma carreira igual a esta aqui de baixo, certo? Portanto, vou aqui fazer, já tenho aqui aquela parte do costume, que é a parte que faço as 4 carreiras e o ponto alto. E agora vou fazer uma corrente, vou deixar um ponto por fazer e faço um ponto alto. Uma corrente, vou deixar um ponto por fazer e faço um ponto alto. Outra corrente, deixo um ponto por fazer e faço um ponto alto. Outra corrente, deixo um ponto por fazer e ponto alto. Outra corrente, deixo um ponto por fazer e ponto alto. Outra corrente, deixo um ponto por fazer, é sempre a mesma coisa, e a outra corrente. E agora cheguei àquela parte que é 1, 2 e ponto alto. E está terminado aqui este meu motivo. Ou seja, o que é que eu vou fazer a seguir? Vou começar a copiar tudo. Portanto, e a manta basicamente é isso. Eu queria só aqui fazer aqui uma experiência, porque eu estou aqui a fazer num fundo branco e se calhar ela parece assim, não se percebe muito bem, mas se eu aqui apresentar neste fundo, eu acho que dá para ver que ela tem um efeito muito bonito. Por exemplo, se for uma colcha numa cama de bebê, por cima por exemplo, de um azul, ou de um rosa, ou de um amarelo, ou de um verde, qualquer coisa, ela vai ficar com um efeito, vai fazer um efeito muito bonito. Até sobre um branco também, não tem aquele realce, fica mais, digamos que mais minimalista, que é algo que eu gosto. Agora, nós vamos continuar o padrão, até onde quisermos, não é? Nós podemos fazer aqui algo com 5 metros, embora me pareça exagerado. Eu tenho a ideia que vou repetir esta parte, portanto, aqui na largura fiz 6, portanto aqui 6 motivos, e eu para cima vou fazer 8, ou seja, vou fazer este 1 e agora ainda me faltam mais 7. E depois falta finalizar a manta, eu depois hei-vos dizer como é que costumo fazer. A forma que eu tenho de finalizar esta manta é a forma que eu tenho de finalizar todas as mantinhas que faço, ou quase todas. Porque é um acabamento que eu gosto. Alguém deixou um comentário aqui no YouTube a pedir a finalização de uma manta. Era de outra manta que eu tenho aqui no canal, mas podem usar esta para essa manta, digamos assim, porque é uma forma, pelo menos eu gosto muito de finalizar dessa forma. E pronto, e portanto agora toca a dar às agulhas para fazer aqui, para repetir esta tira mais 7 vezes. Bom, eu já terminei as repetições todas que queria, para o tamanho que eu quero, e vou agora, portanto eu acabei com esta carreira dos abertos, não é? E vou agora fazer na volta toda, portanto, a toda a volta, vou fazer, portanto, vou começar por aqui, vou fazer aqui começar aqui com 2 correntes e vou fazer meios pontos. Portanto, meio ponto é, portanto, tenho 3 laçadas e vão aqui todas de uma vez, portanto isto é meio ponto. Se vocês quiserem que ela fique um bocadinho mais larga e mais comprida, podem fazer pontos altos. Se calhar, para conseguirem ver melhor o efeito, colocar aqui esta folha que se vê melhor aqui o efeito aqui do padrão da manta. Bom, portanto agora é continuar, portanto fazer em toda a volta da manta os meios pontos. Continuo aqui a fazer os meus meios pontos e cheguei aqui a um canto. Então nós no canto fazemos
sempre 2 meios pontos. É aqui para a curva, portanto, sempre 2 meios pontos. E depois prosseguimos tal e qual como estávamos a fazer. Portanto, prosseguimos aqui como anteriormente, a fazer aqui meio ponto em cada espaço. Portanto, sempre em cada espaço fazia meio ponto, no canto fazia 2, aqui para o canto ficar redondinho. Já terminei os pontos, os meios pontos à volta. Podemos deixar já a manta assim, portanto já é um acabamento. Podem optar por, em vez de fazer os meios pontos, fazer pontos altos ou fazer até pontos baixos. É um bocadinho aquilo que gostarem mais. Se não quiserem terminar, eu vou continuar a minha manta e vou fazer. Bom, então agora o que para continuar, quem quer continuar como eu, vamos fazer 3 correntes. E no mesmo ponto, vamos fazer um ponto alto. Agora é sempre em ponto alto. Depois vou deixar 2 pontos por fazer e vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma corrente e outro ponto alto no mesmo ponto. E vou continuar a fazer o mesmo. Portanto, vou deixar 2 pontos por fazer, vou fazer um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto. E, portanto, vai ficando assim, desta forma, e vamos fazer à volta. Bom, então, cheguei aqui a um canto, tenho aqui aqueles 2 pontos que eu fiz no mesmo ponto, por ser um canto, e tenho aqui outro ponto. Vocês aqui podem gerir conforme aquilo que tenham, porque nós estamos a deixar 2 pontos por fazer. Aqui, como nós não se consegue muito bem aqui calcular, e portanto agora aquilo que eu faço é, quando eu tenho aqui aqueles 2 pontos feitos num só, tenho um espaço, podia ter 2, está bem, não é estressante se tiverem um espaço a mais ou a menos, e então nesse ponto eu vou fazer um ponto alto, vou fazer uma corrente, no mesmo ponto faço outro ponto alto, e depois vou fazer outro ponto alto, uma corrente e outro ponto alto. E se eu aqui deixei um espaço por fazer, aqui também vou só deixar um espaço. Se por acaso tivesse deixado 2, também deixava 2 ali para ficar igual. Mas esta parte, de certeza que há pessoas que vão ficar aqui com um espaço e outros vão ficar com 2 e está tudo bem na mesma, sem stress. E agora vamos continuar, portanto, até vou fazer o ponto alto, vou fazer a corrente, vou fazer o ponto alto. Aqui o ponto alto. E depois, a partir de agora, vou deixar tal e qual como anteriormente, vou deixar os 2 pontos por fazer. Portanto, até a dar a volta, não é? Vamos fazer isto até na manta, portanto, à volta da manta. Bom, então já terminei esta carreira toda e então a forma que eu tenho aqui de terminar é aqui numa corrente fazer um ponto baixíssimo e depois aqui dentro daquele ponto V fazer outro ponto baixíssimo e fazer
3 correntes e um ponto alto. E depois continuar sempre neste processo. Portanto, em cada ponto V fazer outro ponto V, ou seja, um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto. E por aí fora, mais uma vez dar a volta à manta. Bom, então chegamos aqui ao canto. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui no primeiro um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E no espaço entre eles, portanto aqui, vou fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto e depois outro ponto alto, uma corrente e outro ponto alto. Portanto, e faço sempre isto nos cantos. E depois no próximo ponto V, faço outro ponto V. Portanto, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto até ao final. Bom, então já terminei a minha segunda volta e vou deixar a peça assim. Portanto, a peça para mim está finalizada. Vocês podem continuar, se quiserem, a fazer mais voltas, ou podem só fazer uma, ou podem deixar aqui nos meios pontos. Portanto, depende daquilo que vocês gostam. Também lhe podem pôr pompons, por exemplo, se quiserem. A minha vai ficar assim. Mais uma vez, volto aqui a pôr para vocês, para se perceber melhor o contraste. Queria-vos dizer que fiz várias experiências, portanto, várias, usei vários fios para perceber em que fio é que ia construir esta manta. Os corações acho que ficam bem visíveis, mas apercebi-me que em alguns fios, assim, fios mais encorpados, os corações podem não se perceber tão bem. Então aconselho-vos a fazer, uma vez que este fio é aquele fio que está em vias de extinção e vocês provavelmente não vão conseguir fio deste, aconselho-vos vivamente a quando se fizerem a manta, experimentar a fazer os corações como eu expliquei, ou se acharem que querem o coração mais definido, em vez de fazer uma corrente aqui nos espaços, façam duas, mas deixem apenas um espaço, como eu vos disse. Se deixarem 2 espaços, o esquema não funciona e também depois fica muito aberto e não fica também bonito. Se fizerem 2 correntes e só deixarem um espaço, o que vai acontecer é que vai ficar a parte aqui do coração um bocadinho mais aberto, mas não muito. Pronto, vai ficar aqui de forma um pouco mais definido. Mas aconselho mesmo a fazerem isso. Eu agora vou bloquear a manta, portanto vou lavá-la. Eu costumo sempre fazer a forma de bloquear as peças, costumo fazer sempre em colocar mais uns 20 minutos em água morna com amaciador de roupa, esperar 20 minutos, depois secar com uma toalha, tentar tirar o excesso de água com a toalha e depois esticar, não esticar muito, mas dar-lhe a forma que eu quero que ela tenha. E pronto, e está feita. Espero que tenham gostado, espero que façam muitas mantas fevereiro, não só em fevereiro, porque ela dá para o ano inteiro, porque depende aqui do material que se use. Podemos usar o algodão para bebés, porque esta manta é essencialmente de bebê, mas podemos usar o algodão para mantas de primavera-verão
e podemos usar fios mais quentinhos, por exemplo, merino, para mantas de outono e inverno. Bom, então espero que tenham gostado e até à próxima.